no Catecismo de Heidelberg, estamos trabalhando a questão do credo apostólico. O Dia do Senhor 9 é apenas uma pergunta, e eu gostaria muito que os irmãos meditassem e entendessem perfeitamente o que nós professamos, o que nós dizemos de fato quando nós estamos professando o credo apostólico. A palavra credo significa creio. Então nós estamos falando aqui o que cremos. Aqui é um resumo do que a Igreja de Cristo crê. Este credo, nós temos acompanhado ele pela história desde do século II, pelo menos, provavelmente antes, mas pelo menos desde o século II, a Igreja de Cristo, ela usa esse resumo para professar a sua fé. No entanto, é necessário que nós entendermos o que nós estamos confessando de fato, para que nós possamos falar o credo como uma confissão de fé da igreja de fato, e não apenas como uma repetição vã, tá bom? Nós devemos entender. Então, a partir deste domingo, nós estaremos estudando o que de fato diz o credo apostólico, e os irmãos terão a oportunidade de se identificarem. De fato é isso que eu creio, tá bom? Vamos lá, pergunta 26. Em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? A resposta é: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo o que neles há, e também o sustenta e governa por seu conselho e providência eternos. É o meu Deus e o meu Pai por causa do seu Filho Jesus Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. Ele assim pode fazer, porque é Deus Todo-Poderoso, mas o quer fazer, porque é Pai fiel. Então, quando nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós não estamos apenas falando isso da boca para fora. Nós professamos de fato crer isso, e é isso que a igreja crê, tá? Então a primeira parte aqui diz que nós cremos que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que do nada criou os céus e a terra. Se você analisar Gênesis, você vai ver que foi apenas não havia uma matéria-prima que Deus usou para transformar em outra. Deus simplesmente criou pelo poder da sua palavra. Haja animais marinhos, haja os astros nos céus, as estrelas, haja as feras do campo, e por aí vai. Então Deus, ele não precisa de algo já existente para que ele possa transformar numa nova criatura. Ele simplesmente tem o poder de criar do nada, pelo poder da sua palavra. Quando nós dizemos creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nós cremos que nós estamos dizendo que a palavra de Deus ela é poderosa para criar do nada. E nós vemos lá o autor aos Hebreus, no capítulo 1, de 1 a 3, de 1 a 5, dizendo que a palavra de Cristo é que sustenta tudo no universo. Então nós estamos professando que tudo que existe Deus criou pelo seu poder, e ele mantém e sustenta todas as coisas que existem. Ou seja, a igreja confia totalmente no seu Deus. Totalmente. Desde o seu poder criador, até o seu poder redentor e o seu poder de providência, de manter todas as coisas. Não há dúvida na igreja, ou não pode haver dúvida na igreja. Nós não cremos em homens, nós cremos no Deus poderoso. Por isso dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E também o sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, como nós falamos descrito em Hebreus capítulo 1.
Este que tem o poder de criar, de manter, de ter a providência, que governa a história, é o meu Deus e o meu Pai por causa do seu Filho Jesus Cristo. Ele não é o meu Deus e meu Pai simplesmente porque eu existo, ou porque eu também sou uma criatura, mas Ele é o meu Deus e meu Pai por causa de Jesus Cristo. A palavra diz lá em João, capítulo 1, que todos quantos receberam a Cristo, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós vemos que é necessário estarmos em Cristo, porque o Filho de Deus é Cristo. E nós devemos estar em Cristo para nós sermos co-herdeiros da promessa, sermos admitidos como filhos por adoção. Então nós estamos dizendo que nós cremos nesse Deus poderoso e descrevendo a obra deste Deus poderoso, a obra da criação, tá? E o envio do seu Filho Jesus Cristo para nos resgatar. Tá? Lembra que o credo vai ser dividido pela Trindade. Deus Pai e sua obra, Deus Filho e sua obra, e o Espírito Santo e sua obra. A segunda parte, a terceira parte aqui vem. Segunda parte. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. Vamos por partes aqui, vamos pegar essa segunda parte que eu li aqui, nessa segunda parte do texto. E que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, para aqueles que de forma sincera e racional, que entendem, professam, creiam em Deus Pai Todo-Poderoso, mas não professam apenas a palavra para fora como uma vã repetição. É o seu estilo de vida, é a sua forma de vida. Ele crê de fato. E ele ensina assim os seus filhos, e ele vive assim. Este que vive assim, ele vai dizer aqui, que também converterá em bem para mim toda a adversidade. Ou seja, todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus? Os que guardam os seus mandamentos. Certo? Não existe como amar a Deus da boca para fora. Alguém pode falar para você, eu te amo, da boca para fora, e você pode acreditar. Mas não tem como nós falarmos, eu te amo para Deus, porque Deus conhece os nossos corações. Então aqueles que amam a Deus são aqueles que guardam os seus mandamentos. Aqueles que buscam guardar os seus mandamentos. Um outro detalhe interessante aqui, irmãos, que vai de encontro à falsa pregação da falsa religião, é que diz aqui, que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. Ou seja, quem tem o poder absoluto de fazer as coisas, de criar, de estabelecer, de manter, de sustentar, de trazer juízo, de trazer repreensão, de trazer correção, de trazer misericórdia e perdão, é Deus. E muitas pessoas, elas dizem, quando passam por uma tribulação, atribuem essa obra ao maligno, ao diabo. Mas aqui nós sabemos que, mesmo que tenha sido o diabo que trouxe essa obra, é Deus que o envia, porque é Deus quem é soberano sobre todas as coisas. E o diabo, ele é apenas uma criatura de Deus. Não existe ninguém no nível de Deus disputando poder com Deus, ou medindo forças com Deus. Simplesmente Deus dá sua ordem e suas criaturas obedecem. Então entenda bem, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Esse Todo-Poderoso não está dividindo sua glória com o diabo. Ele é o Todo-Poderoso. Nós não estamos dizendo, creio em Deus Pai, um dos todos poderosos. Não é isso que nós professamos. Não é isso que a Igreja de Cristo professa desde o seu início na era apostólica. Nós professamos em um Deus Todo-Poderoso, que conduz todas as coisas. E o Senhor Jesus diz que existe um perigo muito grande, que é o pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele vai descrever que essa blasfêmia contra o Espírito Santo
é atribuir ao diabo as obras de Deus. Porque se você pegar naquele contexto, as pessoas estão dizendo, os judeus estão dizendo que Cristo expelia demônios pelo poder do próprio Beelzebu. Então Cristo ele fala, olha, isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, todos os pecados será perdoado para o nosso Pai. Menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é atribuir ao demônio as obras de Deus. Então, quando existe uma situação adversa, nós clamamos a Deus e pedimos a Deus que nos dê um alívio, que se for da graça de Deus que repreenda o mal, podemos fazer isso. Mas nós não atribuímos ao demônio a supremacia sobre a nossa vida, sobre o que acontece conosco. Está dando para entender, irmãos? Quem é Deus soberano, Criador, mantenedor, quem tem a providência, é Ele. Então nós falamos, creio no Deus Todo-Poderoso, ou seja, eu creio somente em Deus. Mesmo que existam outros poderes e outras forças, todos esses poderes e forças só obterão algum tipo de sucesso se Deus assim o enviar, se Deus assim permitir. Haja visto a situação de Saul, quando Deus envia um espírito mau a Saul. Não se escandalizem, isso é a palavra de Deus. Isso aqui é conforto e consolo para nós, porque está demonstrando que quem tem o poder absoluto é Deus. Nós deveríamos nos escandalizar quando atribui-se um poder semelhante ao de Deus ao maligno. Isso sim nos traria perturbações e escândalo. Mas a igreja, ela conhece o seu Deus. Cristo fala em João 10:10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então nós vemos aqui este detalhe importante. Então diz aqui, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. De fato, a vida é conturbada, a dinâmica da vida, ela traz circunstâncias muitas vezes desfavoráveis, mas nós professamos que cremos no Deus Todo-Poderoso, que conduz todas as coisas e que é tão misericordioso, a misericórdia dele é tão grande sobre mim, como o céu se alteia da terra. Então, nós descansamos nele e não deixamos que esta falsa religião venha nos perturbar ou nos trazer incredulidade em Deus. Porque tem pessoas que têm mais medo do Satanás do que propriamente fé no Deus que está guardando, né? Então, nós devemos descansar sobre as suas asas, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Certo? Não haveria descanso se houvesse um outro poder similar que poderia nos afligir. Então é Ele que conduz todas as coisas. Por isso temos descanso e refúgio. E diz aqui, creio nele tão completamente. Eu quero que os irmãos lembrem-se bem disso quando professarem creio em Deus Pai. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma. Tudo que é necessário ao corpo e à alma, ele nos providenciará. Gostaria de pedir aos irmãos, amada congregação, que abra sua Bíblia em Salmo 55, verso 22. Olha só, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Isso aqui é rocha. Essa palavra não está dizendo, confia no Senhor, Ele te susterá, mas toma cuidado porque o inimigo pode fazer alguma coisa. Não, é Ele que vai suster, estamos seguros. Confia os teus caminhos ao Senhor. Quero convidar também a amada congregação, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 6 e 7. Pois isto está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Aqui trata-se de Cristo essa pedra. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Mas para os descrentes,
A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, para aqueles que creem, para aqueles que professam de alma, com a mente racional, crendo de fato, creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Cristo é a pedra eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Mas para os descrentes e que rejeitam, se tornará pedra de ofensa e de tropeço. Só que agora em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Quero deixar para os irmãos. Bastante conhecida essa passagem aqui. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, irmãos, quando nós professamos o credo apostólico, nós começamos dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que tem poder do nada para criar, aquele que tem poder para suprir toda a nossa necessidade para corpo e alma, aquele que, mesmo que Ele nos envie alguma adversidade, tudo isso vai se converter em nosso bem, pois todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E só a última frase, vou ler a última frase aqui. Ele pode fazer isso porque é Deus Todo-Poderoso. E é por isso que nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o quer fazer porque é Pai fiel, conforme nós estudamos essa semana, Abba Pai. Na carta aos Gálatas, estudamos isso terça-feira, né? Então, Ele pode fazer isso porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E Ele quer fazer porque Ele é um Pai que nos ama, que ama a sua igreja a ponto de dar seu Filho. João diz: vede com que grande amor Deus nos amou, a ponto de dar seu Filho em resgate de nós, da sua igreja. Quero convidar a amada congregação